Graça e paz, irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você já está preparado? Eu sou o pastor Igor Neves e hoje estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com o tema Encorajem-se uns aos outros, baseado em Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25, que diz o seguinte: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tantos mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Irmãos, o autor de Hebreus, da carta de Hebreus, ele traz essa ideia com um link, podemos dizer assim, de encorajamento, de falar para a pessoa, vamos estar juntos, vamos continuar, vamos persistir, vamos batalhar. Ele já começa falando, estimularmos uns aos outros no amor e nas boas obras. Significa o seguinte, significa que por mais provações e lutas que enfrentemos, nós devemos sempre estar estimulando o outro ao amor e às boas obras e a vencer as batalhas que nós enfrentamos. Por quê? Porque, irmãos, muitas vezes você pensa que você está enfrentando uma luta, mas outro pode estar enfrentando uma luta muito maior. Quando nós já nascemos, já temos um grande desafio que é viver. Viver é o maior desafio da história humana, da história de cada pessoa. Porque você começa a crescer, às vezes você pode pegar doença, sofrer um acidente, aprender a lidar com alguma situação. Às vezes uma pessoa que está doente em sua casa, às vezes você vivia uma condição financeira e agora você não vive mais, às vezes você vivia em um país, vivia numa cidade, vivia num estado e agora você não vive mais. Então assim, você vai se adaptando e você vai se acostumando com tudo aquilo que vai acontecendo na sua vida. E você vai se amoldando a todas as situações que acontecem. Bom, nós temos esse destino, podemos dizer assim, essa, como diz lá na minha terra, como diz lá na Bahia, você tem essa sina, que não é uma sina, é simplesmente uma questão de humanidade, que você sofrerá no decorrer da sua vida com várias coisas, como eu acabei de falar. Mas também Deus nos diz na palavra dele o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bom, o que nós podemos dizer é o seguinte, que apesar de toda a provação que enfrentamos, nós não podemos deixar que isso nos abale. A nossa lição aqui, ela traz uma ilustração, que é o seguinte: certa vez uma moça estava com uma bolsa de mulher, e aí o assaltante chegou para ela e falou assim: a bolsa ou a vida? E ela respondeu para o assaltante: pode tirar qualquer um dos dois, porque ambos estão vazios. A vida da mulher estava vazia e a bolsa dela também estava vazia. O que isso traz para nós? A pessoa sem Cristo, a pessoa sem Jesus, a pessoa que não encontrou a razão de viver, ela vive uma vida vazia, realmente. A pessoa luta, batalha, casa ou não casa, tem um filho, às vezes não tem, arruma um emprego ou não para de emprego. E por mais que ela vá fazendo várias e várias coisas, a vida sempre está vazia. Falta algo, falta um significado, falta algo além na vida. Bom, o primeiro tópico da nossa lição hoje, ele tem como termo parakletos, que significa encorajar, estimular, animar. A palavra grega parakletos, ela é traduzida com isso: estimular, encorajar, animar ao outro. Quer ver um exemplo simples de um cotidiano que talvez você nunca tenha reparado? Você já reparou que o pessoal da limpeza pública, aquela turma da limpeza pública, aqueles rapazes, eles vão pegando lixo e vão gritando? Pega o lixo, vamos lá, tal. Aí pega o lixo, joga, sai correndo, grita. Aí um dia eu encontrei com uns rapazes desses, fora do horário de serviço, e perguntei para eles: por que vocês gritam tanto, Por que vocês dão aqueles gritos e tal? E ele falou assim: não, é para um animar o outro, Você vai gritando, falando com o outro: vamos lá, isso aí, vamos, agiliza. Então, eles fazem isso para que o serviço renda
para que o trabalho seja dinâmico, para que eles possam produzir, para que eles possam produzir assim, né? Para que eles possam pegar tudo que eles precisam e jogar no caminhão de lixo. Irmãos, assim é a vida da pessoa, assim é a vida do cristão. Você não consegue viver sozinho nesse mundo. Muitas vezes você precisa de pessoas que vão estar te ajudando, te animando, te estimulando. De repente pode ser sua esposa, seu marido, seu filho, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu pastor. Ou às vezes Deus coloca uma pessoa que você nem sabe quem é e talvez você nunca mais vai vê-la, mas naquele momento ali ela foi um instrumento para que você pudesse ser encorajado, ser estimulado e estar diante de tudo aquilo. Eu fico vendo aquela passagem de Paulo e Silas na prisão. Ali você vê que um realmente está estimulando o outro, né? E o próprio Paulo, você vê que ele não desanima muitas vezes, mas quando ele enfraquece, ele sempre leva pessoas junto com ele. Ele levou Silas, ele levou Tito, ele levou Timóteo, João Marcos, levou uma turma, né? Então, você vê que o apóstolo Paulo, que é um grande pregador, um dos maiores ou o maior evangelista da história da igreja, e mesmo assim, ele não ficou sozinho, ele não ficou restrito, né? Ele procurou pessoas para estar junto com ele. O próprio Jesus arrumou 12 para estimular, trabalhar com ele. Muitas vezes eles estavam desanimados, Jesus os animava, Jesus os estimulava, Jesus os encorajava a sempre persistir. E por diversas vezes na história da igreja, na história bíblica, você vê passagens e você vê relatos, está escritos nos anais da igreja, né, sobre relatos de homens e mulheres que não se abateram, que não aceitaram imposições, que não aceitaram perseguição, e lutaram, e batalharam, e foram atrás, e lutaram para que a expansão do Evangelho acontecesse. Dizem que William Carey, que foi conhecido como o pai das missões modernas, ele inclusive dizem até que ele era batista, mas dizem que certa vez na Sociedade Missionária de Londres, antes dele ir para a Índia, um irmão, uma pessoa, virou para ele e falou assim, mais ou menos essas palavras: sente-se, meu jovem, se Deus quiser ganhar os pagãos, ele vai fazê-lo com ou a sua ajuda, com assim a sua ajuda. Então, uma frase assim bem desanimadora, mas mesmo assim Deus não deixou que o William Carey se desanimasse, nem o próprio William deixou que se desanimasse. Mas você vê que são coisas normais da nossa vida. Às vezes pessoas vêm e, em vez de ser instrumentos de Deus, acabam nos estimulando a desistir. Quando, na verdade, uma certa vez eu vi uma expressão que dizia o seguinte: quando nós pedimos a Deus fé, Deus não vai encher nosso tanque com fé. Deus vai nos dar situações para que possamos aumentar a nossa fé. Se pedimos coragem, Deus não vai nos dar situações para sermos corajosos. Se pedirmos força, Deus vai nos dar situações para aumentarmos a nossa força. Então, se pedimos fé, Deus vai nos dar situações para que possamos acreditar cada vez mais nele. Então, se estamos pedindo encorajamento, Deus vai nos dar situações para que possamos cada vez mais nos encorajar, ou sermos encorajados. Então, quando uma pessoa sofre esse tipo de coisa, infelizmente é algo natural. Mas não significa que Deus não está presente, que Deus não está de olho, que Deus não está observando. Jesus, ele nos diz que nós não ficaríamos sozinhos. O próprio Jesus diz que depois dele viria o Consolador, o Espírito Santo. E quando ele ascende aos céus, ele fala para os discípulos:
eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, Cristo está conosco até hoje. Então, apesar de tudo que tem acontecido em nossas vidas, Deus sempre esteve presente em nossas vidas em todos os momentos. Pastor, mas hoje eu passo por uma provação que a minha família está se desfazendo. Deus está com você, meu irmão. Pastor, mas meu filho está à beira da morte. Deus está com você. Pastor, meu casamento está por um fio. Deus está com você. Pastor, meu casamento acabou. Deus continua com você. Não importa o que aconteça, Deus sempre estará com você. Jesus disse isso, eis que estou convosco. Ele nos afirmou. Ele não colocou uma condição. Se você fizer isso, eu estarei convosco. Se você for à igreja, eu estarei com você. Se você ler a Bíblia, eu estarei com você. Se você orar, eu estarei... Não, não existe essa passagem. O que existe é, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está escrito aí. Está escrito na palavra de Deus. Então, isso é o que nós podemos nos apegar e saber que grandes coisas pode o Senhor fazer em nossas vidas. Basta deixarmos que Ele seja o Senhor das nossas vidas. E como Ele levanta pessoas para estar juntos de nós, o autor de Hebreus, aqui no capítulo 10, no verso 24, ele, olha só, consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que é boa obra e o que é esse amor aqui? Para você estimular uma pessoa a amar a outra, você tem que parar de olhar para os defeitos dessa pessoa. E para você estimular a pessoa às boas obras, você tem que pensar que você tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Se você quiser hoje distribuir, vamos supor assim, que é uma coisa bem comum, bem comum na nossa sociedade, é a entrega de alimento para pessoas que moram na rua. Mas as pessoas não vão vir na porta da sua casa e a comida ela não vai ser feita de forma mágica. Você vai ter que comprar comida, preparar o alimento, preparar a janta, ou o macarrão, a sopa, sei lá o que é. E aí você vai levar para essas pessoas e aí você vai ter que ir até onde essas pessoas estão. Ou seja, é trabalho, é esforço, é dedicação. E você dá comida para elas um dia, é um dia. Aí tem o outro. E aí? Você vai fazer um dia só e achar que pronto, a sua cota de boas obras bateu? Você ganhou mais uma estrelinha na coroa? Pronto. Meu irmão, quer dizer o seguinte, você tem mais ponto negativo do que estrelinha na coroa, porque quanto mais a gente faz, ainda é pouco para tudo aquilo que Deus precisa que fazemos. E se nós nos estimularmos ao amor, significa que temos que parar de olhar os defeitos dos outros e prestar atenção nas qualidades dela. Mas nós fazemos justamente o contrário. Nós queremos exaltar o defeito e abaixar a qualidade. Aí você vê fulano lá, né? Ó, fulano canta tão bem, mas sei que em casa, isso, pererê, a roupa que usa, o cabelo que tem, o corte de cabelo, e faz isso, faz aquilo. A gente procura defeito. Em vez de olhar assim, não, fulano é uma benção. Canta muito bem, Beltrano pega muito bem, Cicano ensina muito bem. Ó, seu fulano ali na recepção, o cara é uma benção. Não, a gente procura defeito. Irmãos, nós temos esse hábito. Péssimo hábito, mas temos esse hábito. Mas precisamos parar com isso e nos estimularmos a amar os outros e as boas obras. Pessoas precisam de nós, irmãos. Pessoas precisam de nós. E nós precisamos delas também. Bom, o segundo tópico é o encorajador por excelência. E o autor da revista ele começa falando assim: o Espírito Santo é o grande encorajador do povo de Deus. Desculpa, irmãos, uma tortura aqui. O Espírito Santo é o grande encorajador do povo de Deus. Irmãos,
O encorajador, como a lição que está trazendo, que é o Espírito Santo, que também recebe o nome de Consolador, significa o seguinte: significa que ele estará conosco para que possamos pregar, anunciar, falar de Cristo, viver na nossa vida e buscar Deus todos os dias. Por qual motivo? Por que tudo isso? Porque o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é menor e nem ele é maior. Apenas é a função dele, ser o Consolador, aquele que nos consola. A palavra de Deus está nos dizendo que Deus enviaria para nós o Consolador. Que através da ação do Espírito Santo na vida do pecador, é que ele reconhece que hoje ele está morto nos seus delitos e pecados. É através do Espírito Santo, sendo ele o Consolador, que ele faz com que a pessoa reconheça o pecado e o juízo sobre a vida dela, para que ele possa entregar a vida dela a Cristo. Você pode ter o melhor sermão, você pode ter a melhor homilia, você pode ter a melhor exegese, você pode ter tudo do bom e do melhor, com os melhores comentários, tradução, você pode ir lá no original e tal, fazer aquela pirueta exegética e dar aquela aula teológica e mostrar assim, não, isso é assim, assim, assim. Se o Espírito Santo não agir como consolador para reconhecer a pessoa do pecado e do juízo, não vai servir de nada. E se, juntamente com isso, você não tiver a humildade de se humilhar na presença de Deus, pedindo que Deus te use, também não vai servir de nada. Certa vez, eu ouvi uma ilustração que era o seguinte: dizem que um pastor foi pregar numa igreja grande, e aí ele botou o melhor terno, preparou o melhor sermão e sentou no banco da igreja, não conversou com os irmãos, sentou no primeiro banco e ficou o tempo todo assim parado, estático, olhando para o alto, sem olhar para os lados, cumprimentar os irmãos. E aí o pastor da igreja chamou esse pastor visitante, que seria o pregador da noite, e aí o pastor meio que de forma arrogante, né? Eu sou o pastor que vou pregar aqui hoje. E disse que quando ele abriu a Bíblia, mal conseguia ler a Bíblia e de repente ele saiu de cabeça baixa. E disse que foi um desastre aquela noite. Foi um desastre, foi horrível. E uma irmã, com muita simplicidade, viu o pastor descendo de cabeça baixa, se sentindo muito humilhado. Então a irmã virou e falou assim: pastor, se o senhor tivesse subido como o senhor desceu, o senhor desceria como se tivesse subido. Vou repetir: se o senhor subisse como desceu, o senhor teria descido como você subiu. Se ele tivesse subido com humildade, reconhecendo que Deus e o Espírito Santo, Jesus Cristo, que manda em tudo, nós somos meramente instrumentos, ele desceria do púlpito de cabeça erguida, sempre lembrando que Deus é o maior de todos. E é Deus que faz tudo em nossas vidas. Essa é uma grande marca que o povo de Deus precisa ter. Nós temos esse desafio, irmãos, de viver sempre colocando o Senhor Deus em nossa vida, para dependermos pura e exclusivamente dele para diversos assuntos. Na verdade, diversos assuntos não, para tudo. E Deus vai levantar pessoas para estar nos ajudando. Nós dependemos exclusivamente de Deus. E Deus levanta pessoas para que possa estar nos ajudando naquilo que precisamos. Pastor, mas eu não preciso de ajuda financeira. Mas de repente você precisa de ajuda espiritual. De repente de ajuda social. De repente você está precisando de uma pessoa para você simplesmente chegar e conversar. E você não tem essa pessoa. Você não tem esse tipo de pessoa para te ajudar. A Bíblia,
a nossa lição aqui, ela traz mensagens, né, e palavras para vários tipos de assuntos dos mais variados. A Bíblia tem mensagem para pessoas que estão fracas, a Bíblia tem mensagem para pessoas que se sentem desprezadas, ela traz mensagem para pessoas que se consideram indignas, para o pecador, para pessoas que estão doentes, para aqueles que são rebeldes, para aqueles que estão desanimados, para o desesperançoso, pessoas que se sentem deprimidas. Então a palavra de Deus ela é um grande, podemos dizer assim, arsenal para poder atacar tudo isso. E então, basta termos coragem para sermos instrumentos de Deus na vida de outra pessoa, para que possamos ser encorajadores para quê? Por excelência. Sermos encorajadores por excelência. Quando um atleta ele conquista a medalha de ouro, ele não conquista a medalha de ouro porque ele foi sortudo. Ele conquista a medalha de ouro porque ele se esforçou, treinou, se concentrou, deu o melhor dele na hora da competição. Ele fez algo por excelência. Assim tem que ser a nossa vida. Sempre fazer por excelência. E o terceiro tópico traz assim: o Espírito Santo usa pessoas na missão de encorajar. Então, quando eu disse, dependemos pura e exclusivamente de Deus. Bacana, legal. Mas não quer dizer que um anjo vai descer do céu e vai abrir a Bíblia, abrir um baú mágico, sagrado, que resplandece luz e vai te dar ali a carteira de habilitação, a carteira de trabalho com emprego novo, né? O diploma da faculdade, o diploma da escola, a aliança para um bom casamento. Não. Deus, nós dependemos de Deus. E Deus vai levantar pessoas. Às vezes é o dono da autoescola que vai parcelar para você, mas às vezes eu te dar um bom desconto. Às vezes, simplesmente Deus vai levantar pessoas para que possam ser instrumentos, para que possa a palavra dele pregar. Olha para você ter ideia. Quando Martinho Lutero encabeçou a reforma protestante na Alemanha, paralelamente a isso, um homem chamado Johannes Gutenberg estava produzindo o que poderíamos chamar hoje de uma impressora, né? Foi a primeira máquina usada para o que seria uma impressora hoje, né? Para que pudesse imprimir livros. Eles chamavam de tipos móveis, né? Era um tipo de impressão que se usava. E qual foi o primeiro livro a ser impresso na história da humanidade? A Bíblia. A Bíblia foi impressa. Então, enquanto Lutero trabalhava aqui, Calvino, Zwinglio, Wycliffe trabalhou antes, Savonarola trabalhou antes, Hus trabalhou antes e muitos outros trabalharam antes. E aí, sem saber de tudo isso, ou talvez até saber, não sei, a história não fala, um homem chamado Johannes Gutenberg, ele produz um aparelho, né, uma máquina que seria como se fosse uma impressora. E qual é o primeiro livro que ele decide imprimir? A Bíblia. Então, como que Deus vai trabalhando para a tarefa de encorajar o Espírito Santo a usar você e eu para outras pessoas, para estimular outras pessoas, para encorajar outras pessoas. Nós temos esse desafio. Nós temos que deixar o Espírito Santo falar conosco para sermos instrumentos esses para podermos pregar, falar e anunciar Jesus Cristo para todas as pessoas. Esse é o grande desafio que nós temos que fazer. No versículo 24 ele fala para estimularmos ao amor e às boas obras. E no versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestarmos uns aos outros e tantos mais, quando vê que vai se aproximando daquele dia. Você percebeu que tem gente que larga a igreja fácil?
qualquer coisinha que aconteça, larga a igreja. O autor de Hebreus está dizendo aqui, ó, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Irmãos, por mais lutas e provações que passemos, não devemos deixar a nossa congregação, a nossa igreja, o nosso local de prestar culto. Porque isso um dia você verá as consequências horríveis que isso pode trazer para a sua vida e a vida da sua família. Em Atos capítulo 4, verso 32 a 37, fala de José, mas era o apóstolo chamado de Barnabé, que significava o encorajador. Ele ajudou Paulo quando foi a Jerusalém. Foi um grande homem de Deus. Então Deus sempre levanta pessoas para estar nos encorajando e cuidando de nós. Chegando na nossa consideração final, eu gostaria de ler o seguinte: existem momentos em que podemos encorajar outros e haverá momentos em que os outros precisarão nos encorajar. Seja como for, não devemos ser orgulhosos e esconder nossas dificuldades. Tanto parecer que não precisamos de ajuda, tanto precisamos de encorajamento. Que Deus possa te abençoar, te guardar, te proteger a cada dia. Eu gostaria de orar. Pai, muito obrigado por tudo. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos guardado e nos protegido. Abençoe nossa vida, que possamos crer no Teu poder e no Teu agir. Em nome de Cristo Jesus. Deus, que possamos ser instrumento para estar encorajando os outros a cada dia, a cada instante. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde a cada dia. Não se esqueça de dar um joinha, ajuda muito o crescimento do canal. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, compartilhe esses vídeos com seus amigos nas suas redes sociais e que Deus te abençoe e Deus te guarde a cada dia. E aí, você já está preparado? Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe e Deus te guarde.